A profecia do servo sofredor. Isaías 53. Jesus ou o povo de Israel? Você consegue imaginar que uma profecia escrita há 2.700 anos pode ser a raiz de uma das maiores divisões religiosas do mundo? Quando você lê Isaías capítulo 53, o que enxerga? Um homem pregado numa cruz ou uma nação inteira carregando feridas invisíveis? Hoje, vamos mergulhar numa das profecias mais controversas da Bíblia, a do servo sofredor. Para os cristãos, Isaías capítulo 53 é uma janela clara para Jesus Cristo. Para os judeus, é o retrato vivo do próprio Israel. Mas, e se o que você sempre ouviu não fosse toda a história? Prepare-se. Algumas revelações que você verá aqui podem mudar sua forma de ler a Bíblia para sempre. Mas, afinal, quem é esse servo? Um único inocente esmagado? Ou um povo inteiro carregando as dores do mundo? A resposta é muito mais complexa do que parece. Vamos descobrir juntos. Será que Isaías capítulo 53 fala realmente de um único Messias sofrendo? Ou é uma metáfora grandiosa sobre a história de um povo inteiro? Para entender, precisamos olhar o texto, não as interpretações. Cada palavra importa. Vamos caminhar juntos, verso a verso. Para os cristãos, o braço do Senhor é interpretado como o poder de Deus revelado em Jesus Cristo. Segundo João, capítulo 12, versículo 38, o apóstolo cita Isaías capítulo 53, versículo 1, diretamente para mostrar que muitos não creriam mesmo diante dos milagres de Jesus. A tradição judaica entende o braço do Senhor como símbolo das ações salvadoras de Deus em favor de Israel. Como ocorreu na libertação do Egito, o povo de Israel, sendo constantemente desprezado pelas nações, é visto como aquele cuja mensagem é rejeitada. Mas, como um povo poderia ser comparado ao próprio braço de Deus? E como um homem simples poderia carregar uma imagem tão divina? Isaías, capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. No cristianismo, Jesus é visto como o renovo, um broto frágil em meio à hostilidade. Sua aparência humilde e sua falta de reconhecimento social são alinhadas com essa descrição. Já no judaísmo, o povo de Israel, especialmente no exílio, cresce como uma raiz em terra seca, fraco, oprimido, sem glória externa. Israel, visto como pequeno entre as nações, é associado à falta de formosura diante dos impérios poderosos. Imagine uma pequena planta surgindo no meio de um deserto sem vida. Quem apostaria nela? Assim era o servo, seja ele um homem ou um povo. Em Isaías 53 também escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Na visão cristã, essa rejeição é interpretada como o sofrimento de Jesus perante seu próprio povo e as autoridades, um homem que experimenta a dor e é abandonado. Na visão judaica, Israel é o homem de dores, experimentado em sofrimentos históricos, perseguições, exílios, holocaustos. O povo carrega em si a rejeição contínua do mundo. Mas será que um povo pode sentir dores como um indivíduo? Ou será que um homem pode representar toda uma nação? O que virá a seguir pode mudar completamente nossa leitura. Até aqui, tanto a leitura cristã quanto a judaica conseguem caminhar paralelamente, ainda que em trilhos diferentes. Mas, os próximos versos, eles marcam um divisor de águas. Quem realmente carrega as dores dos outros? Um carpinteiro de Nazaré? Ou uma nação inteira atravessando séculos de dor? No versículo 1 lemos: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Alguns leitores, especialmente no contexto cristão, veem aqui uma referência direta a Jesus Cristo, aquele cuja mensagem de salvação foi amplamente rejeitada, mesmo após tantos sinais e milagres. O próprio Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 38,
Cita esse trecho para explicar por que muitos não creriam em Jesus, mesmo vendo seus feitos. Já no entendimento judaico, o braço do Senhor é um símbolo clássico da intervenção divina na história do povo de Israel. Assim como no Êxodo, Deus se manifesta com poder, mas o mundo frequentemente rejeita a mensagem que Israel carrega. A pergunta de Isaías, então, ecoa a frustração de um povo, portador de uma missão divina que poucos estão dispostos a reconhecer. O versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Na leitura cristã, esta imagem descreve a humildade de Jesus, alguém que surge de maneira simples, sem atrativos exteriores que chamassem a atenção. A ideia de um Messias sofredor e sem prestígio mundano se encaixa perfeitamente aqui. Por outro lado, a tradição judaica interpreta o renovo como o próprio Israel em seu estado de exílio e humilhação, crescendo como uma raiz em terra seca, enfraquecido, oprimido, invisível aos olhos das grandes potências. Assim como uma planta insignificante num deserto, o povo de Israel parecia desprezível para as nações, mas era, na verdade, o veículo do plano divino. Pense em uma pequena flor brotando no meio de um deserto rachado pelo sol. Quase ninguém percebe, e quem percebe não dá valor. Assim era o servo descrito por Isaías, seja como indivíduo ou como nação. E você? Já se sentiu pequeno ou invisível diante das circunstâncias? Como essa imagem ressoa com a sua fé e a sua história? Para o olhar cristão, Jesus é visto como esse homem de dores, profundamente rejeitado por seu próprio povo e pelas autoridades, um inocente sofrendo sem ser reconhecido. Enquanto isso, na perspectiva judaica, Israel é o homem de dores coletivo, um povo que atravessa séculos de sofrimento, das destruições do templo ao Holocausto, e que mesmo hoje carrega cicatrizes históricas ignoradas ou minimizadas pelo restante do mundo. Mas seria possível que Isaías estivesse descrevendo, ao mesmo tempo, a trajetória de um indivíduo e de uma nação? Ou estamos diante de uma escolha decisiva que define toda a nossa compreensão da história bíblica? Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais desafiador. Até aqui vimos o servo crescendo sem beleza nem glória. Mas agora, o texto muda de tom. Não se trata apenas de ser rejeitado. Trata-se de carregar o sofrimento dos outros. Quem está suportando a dor que não era sua? A resposta pode mudar tudo o que você pensa sobre Isaías 53. O versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Dentro da tradição cristã, esta é uma das declarações mais impactantes. Jesus não apenas sofreu, ele carregou as dores da humanidade, substituindo o sofrimento do homem comum pelo seu próprio. O Novo Testamento ecoa essa visão em Mateus capítulo 8, versículo 17, que cita Isaías explicitamente para afirmar que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades. Entretanto, para a tradição judaica, o quadro é diferente. Israel, como povo, carrega as enfermidades das nações. Em sua história de perseguições, exílios e tragédias, Israel sofre não apenas pelos seus próprios pecados, mas também pelas injustiças do mundo. Os sofrimentos de Israel, segundo essa leitura, não são um castigo merecido, mas um fardo imposto pelas nações hostis. Imagine um para-raios numa tempestade. Ele absorve toda a descarga elétrica que poderia destruir outros. Assim é o servo. Seja um homem inocente na cruz, seja uma nação esmagada pela história. Na sua visão pessoal, quem você acredita que está carregando as dores do mundo hoje? Um indivíduo? Um povo? Comente a sua reflexão. Versículo 5, lemos: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para muitos cristãos, este é o coração da mensagem, o sacrifício substitutivo de Jesus.
A linguagem de ser ferido pelas nossas transgressões é vista como uma profecia clara do sofrimento redentor do Messias. A cruz, nesse entendimento, é o lugar onde a cura espiritual da humanidade foi conquistada. No olhar judaico, a interpretação segue outro caminho. O povo de Israel, ao ser moído pelas iniquidades das nações e pelas suas próprias falhas, torna-se um instrumento de possível redenção futura, não através de morte substitutiva, mas pelo testemunho e pela perseverança diante da adversidade. A cura que Isaías menciona seria a restauração final de Israel e das nações após o sofrimento coletivo. Mas pode um sofrimento coletivo curar as feridas do mundo? Ou seria necessário um único sacrifício pessoal, profundo e eterno? O dilema só cresce daqui para frente. Vejamos o que diz o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A imagem da ovelha desgarrada é poderosa em ambos os entendimentos. No contexto cristão, reforça a ideia da humanidade perdida, necessitando de um pastor, Jesus, que assume o peso dos pecados. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24 a 25, conecta esse conceito diretamente a Jesus. Na tradição judaica, o foco é na coletividade. Cada pessoa e cada nação se desviou dos caminhos corretos, mas o sofrimento do servo, entendido como Israel, é visto como um processo pelo qual o mundo será lembrado da justiça divina. O servo não apenas sofre, ele revela a distância entre Deus e a humanidade. Visualize um rebanho inteiro se dispersando no deserto, cada animal correndo para um lado, sem direção. A única esperança seria se alguém, sozinho, conseguisse atrair todos de volta. Quem seria esse alguém? Se até aqui a tensão era grande, os próximos versículos vão aprofundar ainda mais o mistério, porque agora Isaías começa a revelar o destino do servo, um julgamento injusto, um sofrimento sem protesto e um futuro que poucos poderiam imaginar. Até agora, vimos um servo rejeitado, ferido e carregando dores. Mas o que acontece quando a injustiça atinge seu auge? Isaías, capítulo 53. Agora nos leva para um tribunal silencioso, onde a vítima não se defende, e o mundo quase não percebe o que está prestes a acontecer. Quem é esse condenado silencioso? Prepare-se para descobrir detalhes que talvez você nunca tenha observado antes. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. No entendimento cristão, este é um dos retratos mais vívidos da paixão de Jesus. Os evangelhos descrevem Jesus em seu julgamento perante Pilatos e Herodes como alguém que pouco responde, aceitando o sofrimento sem resistência, um cordeiro levado ao matadouro. Essa associação é reforçada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32, quando Filipe encontra o eunuco etíope lendo exatamente este trecho e explica que ele se refere a Jesus. Por outro lado, a tradição judaica vê nesse silêncio uma imagem da postura histórica de Israel diante das injustiças. Muitas vezes, o povo judeu foi levado ao sofrimento sem possibilidade de defesa ou clamor que fosse ouvido. Assim como um cordeiro que nada pode fazer diante dos tosqueadores, Israel suportou seus sofrimentos em silêncio forçado. Imagine uma voz que quer gritar, mas é abafada pelo peso das circunstâncias. Uma voz que o mundo escolhe não ouvir. Assim é o servo, calado, não por covardia, mas porque o mundo decidiu não escutá-lo. Você acredita que o verdadeiro poder pode estar justamente naqueles que permanecem em silêncio diante da injustiça? Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua geração? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Dentro da fé cristã, este versículo é visto como a descrição do julgamento injusto de Jesus. Sem direito a um processo legítimo, Jesus é cortado da terra dos viventes.
morto em favor do povo. O termo transgressão do meu povo reforça para os cristãos a ideia da substituição. Ele morreu pelos pecados de muitos. Já na tradição judaica, a frase "quem contará o tempo da sua geração" é entendida como uma expressão da perplexidade diante do sofrimento contínuo de Israel. O povo é arrancado da terra dos viventes, exilado, perseguido, e poucos são os que param para contar a dor de sua geração. Mas e se essa expressão, cortado da terra dos viventes, esconder um significado ainda mais profundo, algo que nem sempre é dito claramente? Nos próximos minutos, vamos revelar interpretações surpreendentes. O capítulo 9 diz: "E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca." No Novo Testamento, essa cena é vista como um detalhe profético impressionante. Jesus foi crucificado entre criminosos, mas foi sepultado no túmulo novo de José de Arimateia, um homem rico, cumprindo aos olhos dos cristãos essa profecia com precisão quase cirúrgica. Na leitura judaica, a ênfase recai sobre o servo que sofre injustamente, mesmo sem culpa, é tratado como criminoso. O povo de Israel, embora mantenha sua fidelidade a Deus, é colocado entre os ímpios pelas nações e, mesmo assim, mantém sua integridade espiritual. É como um inocente lançado numa prisão de criminosos, sem ter cometido crime algum. Aos olhos do mundo, ele é apenas mais um, mas aos olhos de Deus, ele permanece justo. E você já viu situações em que a justiça humana falhou, mas a integridade espiritual permaneceu intacta? Depois de tanto sofrimento, o que esperar? Seria o fim da história? Isaías, capítulo 53. Porém, guarda uma reviravolta inesperada, um final que carrega esperança e um significado profundo para judeus e cristãos até hoje. Depois de tanto sofrimento, seria justo que tudo terminasse na dor? Isaías, capítulo 53, nos reserva uma reviravolta surpreendente. O servo que foi esmagado pelo sofrimento, agora é exaltado. Mas o que essa exaltação significa? Uma vitória individual? Uma redenção coletiva? Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No entendimento cristão, este é um dos mistérios centrais. O sofrimento de Jesus não foi um acidente, mas parte do plano divino de redenção. Sua morte é vista como uma oferta expiatória, e sua ressurreição, interpretada como o prolongar dos seus dias, confirma a vitória da vontade de Deus. Já no contexto judaico, a leitura aponta para Israel como um povo que, após sofrer expiações históricas, verá sua posteridade ao retornar do exílio e prosperar sob a bênção divina. O bom prazer do Senhor seria a restauração plena do povo e sua missão espiritual entre as nações. É como se alguém atravessasse uma floresta em chamas, queimado, ferido, e do outro lado encontrasse não a morte, mas um jardim florescendo. Esse é o tipo de virada que Isaías começa a descrever aqui. Você acredita que o sofrimento pode ser transformado em bênção? Vejamos agora o que diz o versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Para os cristãos, esta é a consagração do papel messiânico de Jesus. Ele justifica muitos pela sua entrega, oferecendo acesso à redenção. A ideia de fruto do trabalho da sua alma ecoa o impacto transformador da cruz e da ressurreição. Na perspectiva judaica, Israel, após o sofrimento, torna-se um instrumento de luz para as nações. A justificação de muitos não é pela morte, mas pelo testemunho vivo de fé, perseverança e obediência a Deus. O sofrimento transforma Israel em um modelo moral para o mundo. Mas será que a verdadeira justiça pode ser alcançada por meio de um sacrifício único ou exige gerações inteiras perseverando ao longo da história?
A resposta vai além do que normalmente é contado. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. No Novo Testamento, esse versículo é lido como a coroação do sacrifício de Jesus, sua morte entre pecadores, sua identificação com a humanidade caída e sua intercessão permanente em favor de todos. Hebreus capítulo 7, versículo 25, reforça essa função intercessora de Cristo. Já na interpretação judaica, a imagem é de Israel, que mesmo sendo tratado como pecador entre as nações, permanece fiel e intercede não apenas por si, mas pelo mundo. O repartir o despojo simboliza a vitória final e a recompensa da perseverança. Pense em um soldado que, após anos de batalhas, recebe não apenas medalhas, mas o reconhecimento eterno daqueles que foram protegidos por seus sacrifícios. Esse é o quadro que Isaías pinta no final desse cântico. Assim termina o cântico do servo sofredor. Mas a grande questão permanece. Isaías 53 aponta para um único Salvador, ou para a trajetória de um povo inteiro. A decisão sobre quem é o servo ainda ecoa na fé de milhões. E talvez também ecoe no seu coração hoje. Hoje, caminhamos juntos por um dos capítulos mais enigmáticos e profundos das Escrituras, Isaías, capítulo 53. Vimos como o cristianismo interpreta o servo sofredor como a figura de Jesus Cristo, o Messias, que leva sobre si as dores e pecados da humanidade. Também exploramos como, para o judaísmo, o servo representa o próprio povo de Israel, um povo que, mesmo esmagado pelas nações, permanece como testemunha viva da aliança com Deus. Percebemos que, para os cristãos, a redenção é conquistada através do sacrifício de um único inocente. Já para os judeus, a redenção é um processo coletivo, vivido através das gerações. E enquanto uma tradição vê a cura vinda da cruz, a outra enxerga a cura nas cicatrizes de um povo resiliente. Você já tinha pensado sobre essas diferenças entre o cristianismo e o judaísmo? Deixe sua reflexão nos comentários. Nós lemos e respondemos cada um deles. Se esse vídeo ajudou você a enxergar a Bíblia sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal. Aqui, cada estudo é uma jornada de descobertas profundas entre o cristianismo e o judaísmo. Deixe seu like para fortalecer o conteúdo e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ver essa comparação reveladora. Até o próximo encontro, onde a Bíblia será novamente o nosso mapa e a curiosidade, o nosso guia.